Pode ir, Gabs? Pode. Bom, estou fazendo só uma apresentação rápida aqui do nosso pregador de hoje, né? Bom, poderia ler aqui várias escrituras, né, sobre a vida desse irmão, que tem sido realmente um discípulo incrível, né? Mas acho que todos aqui conhecem o Gabs, né? Tem visto a vida dele, o exemplo que ele tem sido para nós como igreja, né? Então, primeira pregação dele, então eu falei, Gabs, fica de boa, você está entre família, né? Pode falar o que você quiser, fala a verdade. Mas, cara, quero falar para você que realmente é muita alegria ver você aqui, né? Nessa posição de nos ensinar, sua primeira pregação. Então você tem sido um exemplo aí para nós, sua vida, seu amor por Deus, tá bom? Então, manda ver, cara. Só pregar, beleza? Obrigado. Bom dia, gente. Muito bom dia a todos vocês. Eu sou o Gabriel, para quem não me conhece, e estou muito feliz de fazer a pregação. É a primeira vez que eu vou pregar aqui para a igreja. Estou muito feliz com a oportunidade que o Lê me deu de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Gi, pela servidão. Peço que eu fiquei já um pouquinho emocionado com o último louvor. Mas, amém, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje eu trouxe uma aulinha pra gente sobre um caminho e um destino, como vocês conseguem ver aqui. Em especial, hoje, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre Filipe e o eunuco. E é uma passagem muito famosa, eu sei que todos já conhecem, mas eu quero poder destrinchar um pouco mais com detalhes essa passagem para que a gente consiga, então, entender quem é Filipe, quem é o eunuco. E como se dá, então, essa relação entre essas duas pessoas. Vamos olhar de uma forma um pouco mais detalhada cada aspecto dessa passagem. Então, já prepara aí a sua Bíblia, já prepara a sua caneta e o seu caderninho e vamos juntos aprender sobre a Palavra de Deus. Amém? Amém. Bom, eu vou começar com uma oração, então, gente, e logo em seguida a gente vai, então, para a nossa Escritura. Amém? Senhor Deus, muito bom dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui falando do Seu Evangelho, de estar aqui mais uma vez em comunhão com meus irmãos, Pai. Poder apresentar esse caminho, Pai, de salvação, Pai. Poder apresentar um pouco mais um ensino para que a gente possa construir, Pai, uma igreja forte, para que consigamos aprender juntos, Pai, e crescer, Pai, unidos. Que o Seu amor possa sempre nos abraçar, Pai, sempre nos ajudar, Senhor. Obrigado pelo Seu sacrifício, Jesus. Obrigado, Deus, pelo Seu Filho, pelo Espírito Santo também, que nos ajuda, e pela igreja que o Senhor colocou aqui na terra, Pai. Sou muito grato por cada um que está aqui hoje, e que a gente possa ter um ótimo culto agora, uma ótima aula e um ótimo final de semana também, Senhor. Amém. Quero te agradecer e te honrar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Bom, eu quero começar esse tempo com vocês hoje, então, falando sobre a história de um amigo. E aí a gente vai, então, entender um pouco mais sobre essa história desse amigo e ver como que ela se relaciona, então, com essa passagem de Filipe e do eunuco que a gente vai ler logo em seguida. Bom, eu vou falar sobre um amigo meu, que ele certa vez veio para Ribeirão, assim como eu também, e esse amigo ele veio muito decidido a construir uma vida aqui a partir do zero. Ele veio muito decidido a construir uma vida e começar uma carreira profissional aqui em Ribeirão, construir novas amizades, a poder construir então novas relações, até uma nova identidade aqui em Ribeirão. E muito engraçado que no meio de tudo isso, ele também se tornou cristão. E eu achei isso muito incrível, sabe? Porque quando eu olhava a vida dele assim, eu falava, cara, ele não vai ser cristão, sabe? E o cara se batizou, confiou a sua vida a Deus e se firmou nesses caminhos de Deus. Ele veio para cá cheio de planos, querendo trilhar uma carreira profissional, uma carreira financeira, querendo muita festança, querendo causar por aí. E o fato é que ele tinha um caminho, mas Deus tinha planos para a vida desse rapaz. Planos muito diferentes do que ele sonhava para a vida dele. O Senhor já tinha até então preparado um destino para a vida desse meu amigo. E no fim de tudo, esse amigo sou basicamente eu. Essa foi um pouco da história que eu trilhei até aqui. E foi muito engraçado como que tudo ocorreu contrário ao que eu tinha planejado.
Eu não imaginava vir para cá, conhecer uma igreja e batizar. Mas nessa trajetória eu encontrei pessoas, eu encontrei Filipes na minha vida que me ajudaram a trilhar esse caminho até aqui. Amém. E algo que eu sempre fiquei pensando muito depois de ter me batizado foi: será que as coisas sempre saem como nós planejamos? Eu acho que não. Quando eu olho para Jeremias 29:11, diz que Deus conhece os planos que Ele tem para a gente, que são planos bons, de fazer a gente prosperar, planos de dar um futuro para a gente até então. E Provérbios 19:21 fala algo muito parecido. Ele fala que muitos são os planos do coração de um homem, mas o que prevalece, o que se sobressai, acima de tudo, são os propósitos do Senhor. Amém. E olhando para essas duas passagens, eu consigo ver claramente que elas estão falando basicamente sobre os planos perfeitos de Deus. Nós vamos planejar muitas coisas, mas será que aquilo que planejamos são, de fato, os planos de Deus para as nossas vidas? Muito bom. Muitas vezes não. Estamos muito suscetíveis aos acontecimentos da vida e aos planos predestinados de Deus para a gente. E vamos então agora, nessa passagem de Atos, poder entender um pouco mais sobre os planos desse eunuco e como se dá a relação dele com Filipe e qual é o caminho que ele acaba por trilhar. Bom, vamos então, igreja, para Atos 8, 26 ao 38. Eu vou ler na NVT, tá bom? Atos 8, versículo 26 ao versículo 38. Amém? Amém. Amém. Que diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, um eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, onde lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: Senhor, compreendes o que lê? O homem respondeu: Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe para subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era essa a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco, então, perguntou a Filipe: Diga-me, profeta, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: Nada o impede, se você crê de tudo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe, por fim, o batizou. Amém? Amém. Bom, gente, antes da gente poder então entrar na escritura dessa passagem, e eu quero abordar 4 tópicos com vocês sobre essa passagem e como se dá essa relação de ajuda de Filipe para o eunuco. Mas antes disso, eu quero poder explicar então um pouco para a gente, contextualizar quem era Filipe e quem era o eunuco. Quem de fato é Filipe, então? Sabemos que Filipe, então, é um dos 7 evangelistas escolhidos diretamente pelos apóstolos. Também foi um dos evangelistas que foi disperso após a morte de Estevão. Após Estevão morrer, os evangelistas que estavam naquela região de Jerusalém, eles se dispersam pela região da Judéia e pela região da Samaria.
podemos também enfatizar que Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem respeitado, um homem muito sábio, encarregado de ser um evangelista. Alguém que leva o evangelho de uma forma missionária. Um homem que se destaca, até então, pela sua evangelização na região da Samaria, onde ele fazia muitas curas e espíritos eram expulsos. Um homem que trazia muita alegria para aquela região da Samaria. Acredita-se muito também que Filipe possa ser um judeu helenístico, uma pessoa de fala grega, possibilitando, então, uma comunicação entre as regiões de Jerusalém e as regiões vizinhas, se tornando, então, um braço direito do avanço do Evangelho, um braço direito de apoio para os apóstolos, né? E muito provavelmente também Filipe foi um homem que morou na região da Cesareia, onde ele conseguiu hospedar, então, o apóstolo Paulo e Lucas, na casa dele. Além disso, Filipe, um pai de 4 filhas solteiras, conforme a gente vê lá em Atos 21. Tá, ok, entendemos quem é então Filipe. Mas quem é esse outro cara que participa de todo esse contexto? O eunuco. No passado, era uma prática muito comum, reis, imperadores, eles castrarem homens que servissem nos seus palácios, porque esses homens estariam lidando então com o harém desses reis. E geralmente eles eram colocados nessas posições, ou então alcançavam posições mais altas dentro do reinado de alguém. Os eunucos eram homens muito sábios, homens que eram instruídos, mas também muitos deles eram pessoas excluídas daquela sociedade. O eunuco que foi encontrado por Filipe, como a gente vê segundo a Escritura, é um alto oficial de Candace. Candace não é um nome, é um título dado à rainha da Etiópia. Podemos dizer então que o eunuco seria um ministro, talvez um diplomata, alguém muito importante. Seria um ministro da economia, digamos assim. Alguém responsável pelo tesouro dessa rainha. E alguém que cuidava dos tesouros, né? Que tinha grande influência, uma grande importância naquela região. E um fato também que a gente pode ver na vida do eunuco, perdão, gente, não passei. Um fato que a gente pode ver na vida do eunuco é que o eunuco ele tinha um grande interesse por conhecer a Deus, a ponto de fazer uma viagem da Etiópia até Jerusalém, uma viagem de aproximadamente 4.000 quilômetros até a região de Jerusalém. 4.000 quilômetros, é claro, só de ida. E como se dá então essa relação entre Filipe e o eunuco? A gente vê que eles constroem aqui então nessa passagem uma relação de ajuda e amizade. Uma relação onde o eunuco demonstra muita humildade para chegar e falar: cara, eu não consigo entender, me ajuda, sabe? Mas a gente pode pensar também, tá, mas um eunuco, um homem sábio, um homem letrado, um cara que provavelmente era um ministro, por que ele precisaria então da ajuda de Filipe? E o fato disso é que a Bíblia, ela é um livro que não pode ser interpretado por si só. É um livro, uma coletânea de livros que só conseguimos interpretar à luz do Espírito Santo. Então, o que esse homem precisava, o que o eunuco precisava até então, era do Espírito Santo. Era da ajuda de alguém guiado por Deus para que pudesse ajudar ele, porque ele sozinho não estava conseguindo. E uma reflexão que eu quero deixar para a gente sobre a questão de humildade é: será que nós temos nos mostrado humildes para receber ajuda? Será que nós temos nos mostrado humildes para perguntar as coisas, para sermos vulneráveis com as pessoas também? Eu acho que isso diz muito a respeito do nosso coração. E conseguimos ver então um coração humilde, primeiramente do eunuco, para pedir ajuda, e a atuação do Espírito Santo também para guiar Filipe até esse rapaz. Amém? Amém. Bom, dentro desse contexto, então, gente, eu quero poder explicar para a gente 4 tópicos dessa relação entre Filipe e o eunuco. Vamos entender, então, um pouco mais sobre esses 4 tópicos que eu quero abordar hoje com a gente. Mas antes, eu vou tomar uma água. Bebe água. Beba, Gabs.
Amém, gente? Amém. Primeiro tópico, esteja atento à voz de Deus. Mas como eu posso fazer isso, Gabriel? Como eu posso estar atento à voz de Deus? É óbvio, tendo um relacionamento com Ele. Ou seja, tendo um relacionamento com Deus por meio da oração e por meio da Bíblia. É só assim que nós vamos então criar uma relação de profundidade, de intimidade com Deus. A vida desse cara, a vida do evangelista Filipe, ela diz muito então a respeito da relação de intimidade que ele possuía com seu Criador. E essa intimidade que Filipe tinha então com Deus, ela só vem por meio de um relacionamento profundo. Então temos um relacionamento profundo que gera intimidade e que por fim gera confiança também em Filipe, para ouvir a voz de Deus e confiar que Ele prepararia as coisas. Estamos aqui então falando sobre essa relação de intimidade, de relacionamento. E há 2 semanas atrás o Robson, nosso grande amigo, trouxe uma aula incrível onde ele falou nos tópicos sobre relacionamento, sobre intimidade com Deus. Obrigado, Robson. E Filipe, nessa intimidade de confiança, então, decide partir para uma estrada no deserto, no meio do nada, sem saber o que ele iria encontrar. Ele poderia encontrar ladrões, ele poderia encontrar animais, ele poderia passar sede, sofrer um acidente, mas diante dessas dificuldades, ainda assim, Filipe decide partir para o meio do deserto. Ele decide então confiar na voz de Deus. E uma reflexão que eu deixo para a gente, igreja, será que estamos confiando em Deus diante das dificuldades? Quando passamos por problemas, quando familiares se vão, quando amigos se vão, quando passamos por momentos turbulentos, quando somos roubados, quando estamos tristes, ansiosos. Será que mesmo assim temos confiado as nossas vidas a Deus? Temos que entender então que as nossas vidas já não são mais baseadas em normas, em regras, mas devem ser sim baseadas em uma relação de confiança, uma relação leve com Deus, uma relação sem peso. E Filipe, nesse momento aqui então, ele se posiciona como alguém que é guiado por Deus, pelo Espírito Santo e por um anjo, e decide então se permitir ser usado. Ele decide abrir o seu coração para Deus com essa relação de intimidade e prosseguir, sem saber o que ele iria encontrar, mas acima de tudo confiando. Amém. Nesse momento, Filipe, ele só consegue entregar para o eunuco aquilo que ele já tinha recebido até então. Ele não tinha ouro, Filipe não tinha prata. Eu não sei se Filipe era um homem rico, mas o que ele tinha era algo muito especial para a vida daquele rapaz. Amém. E de fato, gente, só vamos conseguir então ajudar outras pessoas nessa caminhada quando as nossas bases forem o Evangelho, quando confiarmos 100% no Evangelho. Só assim nós vamos conseguir então poder ajudar outras pessoas a seguirem nesse caminho no deserto até a glória de Deus. E esse eunuco, ele tinha um caminho até a Etiópia, mas o seu destino naquele encontro se tornou outro, se tornou um destino com o Evangelho. Amém? Amém. Vamos juntos então, gente, para o segundo tópico. Fala, Gabs. Aprenda a obedecer. Especial, versículo 27 e 29. Filipe se levanta então e sai da Samaria. Ele parte rumo a um deserto, sem questionamento, sem dificuldade. Ele pega suas coisas e vai, simplesmente porque o Senhor estava ordenando para a vida dele. Ele simplesmente, nesse momento, escolhe obedecer, sem questionar a Deus. Ele decide então confiar em Deus. E quando eu trago isso para as nossas vidas, eu fico pensando, cara, por que às vezes é tão difícil a gente obedecer a Deus, né? Por que às vezes é tão difícil sermos pessoas obedientes? Eu fico pensando, será que não tem muito a ver com o nosso orgulho? Será que não tem muito a ver também com o nosso ego ferido? Ou com a nossa falta de fé, talvez? Eu acho que essas coisas, só eu e você podemos, então, responder nos nossos corações. Por que não obedecemos? Por que muitas vezes somos rebeldes, sabe? São ótimas reflexões a se fazer. E dentro disso, eu trouxe 3 tópicos de como podemos obedecer a Deus. Primeiro, de uma forma completa. Não fazendo as coisas pela metade.
mas obedecendo tudo, o 100% do que o Senhor ordena pra gente, em todas as áreas das nossas vidas. Segundo, internamente, obedecendo de coração, sabe? Crendo que aquilo que Deus ordena vai se concretizar. Não sendo incrédulos com o agir muitas vezes do Espírito Santo, sabe? Temos que crer de coração, gente. Sermos 100% confiantes que Deus pode fazer e de que Ele pode agir. Além disso, de imediato, eu acho que essa aqui é muito importante, gente. É sermos urgentes, sabe? Sermos urgentes com a obra de Deus. Sermos responsáveis. Sermos excelentes com as coisas que nós fazemos. Muitas vezes fazemos de qualquer jeito, deixamos para depois. Mas, cara, esse não é o caminho. Temos que servir a Deus com um caminho assim, de excelência, sabe? Com disposição. Eu sei que às vezes vamos estar cansados, mas mesmo assim temos que nos esforçar para levar o Evangelho até as pessoas. Amém. Amém? Amém. Terceiro tópico, igreja. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando aqui. Sim. Terceiro tópico, vamos lá. Corra atrás dos perdidos. Amém. Versículo 30 ao versículo 31. Gente, não esperem que as pessoas venham até você. Vão até elas. Sejam proativos. Temos que ser urgente quanto à salvação das pessoas. Eu sei que por diversas vezes vamos estar cansados, vamos estar com outras tarefas, vamos estar desanimados, eu sei, mas temos que continuar orando para buscar força, para buscar ânimo, porque muitas vezes nós não estamos animados, muitas vezes não estamos com vontade, mas temos que orar por isso. Temos que buscar forças em Deus para continuar servindo as pessoas, continuar amando as pessoas, continuar ativos nessa vida. Uma frase que o nosso queridíssimo Leandro me falou em janeiro, num culto de quarta-feira, eu não me esqueci. Ele falou o seguinte: gente, o inferno é real. E as pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Eu acho que essa frase, ela me despertou de um jeito assim, até hoje, sabe? Eu acho que quando eu ouço essa frase, eu fico... Cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso agir. Não posso ficar parado, sabe? Essa frase, eu acredito muito que ela deveria trazer muita urgência para a igreja. Porque, de fato, o tempo passa. E as pessoas passam. Nós temos que saber aproveitar como igreja todas as oportunidades, com os de fora também. Amém. Temos que ser sábios. Ter um coração disposto a falar de Jesus para todas as pessoas. Sem exceção. Para todos, sem distinção. Lá em Deuteronômio 23, 1, eu peço para a igreja abrir comigo, por favor. Deuteronômio 23, versículo 1. Amém? Amém. Diz o seguinte: ninguém que se tenha tornado eunuco por acidente ou por mutilação entrará na Assembleia do Senhor. Essa palavra Assembleia, para quem não sabe, ela significa eclésia, ou seja, igreja, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E o que a gente acaba vendo de forma contrária nesse posicionamento de Filipe é que ele é guiado para levar até então o Evangelho a essa pessoa que é excluída. Ou seja, Deuteronômio fala: os eunucos não entrarão na Assembleia. Filipe fala: cara, você vai participar da Assembleia, venha comigo. Ele basicamente age de uma forma que ele faz o eunuco ser então um participante da família de Deus. Um eunuco é um homem que é castrado, é um homem que é excluído da congregação, é um homem que também é geralmente excluído do poder político, das relações comerciais, até de direitos fundamentais de um homem, talvez assim, até de entrar numa congregação. A vida de um eunuco, geralmente, ela é uma vida fadada a uma escravidão. É um homem sem esperança, digamos assim. E o que o Felipe vem para trazer para esse rapaz, basicamente, uma vida com esperança. Amém. É uma vida com futuro, com planos,
com sonhos que Deus tem para a vida dele e talvez para toda aquela Etiópia. Uma reflexão que eu pensei é: será que nós temos apresentado o Evangelho a todas as pessoas? Será que todas as pessoas nós temos conseguido levar o Evangelho? Não só para aquelas pessoas que eu gosto, não só para aquelas pessoas que fazem o que eu gosto, participam ali do meu convívio, mas será que para todos, sabe? Temos sido urgente com levar o Evangelho até as pessoas? A gente falou um pouquinho sobre o Evangelho aqui, eu achei muito incrível, mas eu acho que nós deveríamos sim, porque o Evangelho de Cristo ele não para. Nós temos que nos esforçar para que todas as pessoas, sem exceção, sem exclusão, tenham acesso a essa graça de Deus. Temos que, assim como Felipe, sermos essas pontes entre Ribeirão e todas as outras regiões. Amém? Amém. Quarto tópico, gente. Preguem no 1 a 1. Versículo 34 ao versículo 38. Pregue no 1 a 1 no sentido de termos paciência com as pessoas. Eu sei que o caminho de ensino para as pessoas, muitas vezes o caminho de discipulado, ele não é um caminho fácil. Muitas vezes vamos ter que despender dinheiro, vamos ter que despender tempo, paciência, vamos ter que nos encaixar com as outras pessoas, entendermos gostos e muitas outras coisas. Mas eu acredito que, acima de tudo, nós devemos então buscar um coração disposto a se sacrificar. Um coração disposto a formar Cristo em outras pessoas. Amém. A andar lado a lado, ombro a ombro e estar junto nessa caminhada, sabe? Abram comigo em Mateus 28, famosa. Fala, Gabs. Mateus 28, versículo 19. Muito bom, Gabs. Mateus 28, versículo 19 ao versículo 20. Amém? Amém. Que diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Quando olhamos então para a vida de Filipe, vemos basicamente esses três aspectos de todas as nações: ensinando e batizando. Ele vai até esse eunuco, que é um eunuco, uma pessoa de outra nação, para ensinar, para estar ali do lado dele, acompanhando nessa trajetória de ensino. E por fim, o que nós vemos, segundo as Escrituras, é o eunuco entregando a sua vida a Deus. Filipe decide então viver uma vida de um discípulo que busca discipular. E quando falamos de discipulado, eu acredito muito que discipular é se sacrificar com amor. É despender tudo que você tem por amor às pessoas. Billy Graham, numa frase incrível, Billy Graham é um grande teólogo, muito famoso para quem não conhece, diz o seguinte: a salvação ela é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. E acredito muito que o discipulado seja, então, esse caminho contínuo da gente poder ajudar a formar Jesus em uma pessoa. E essa é uma das maiores tradições, então, que a cultura do reino nos traz. Uma das maiores tradições que Jesus deixa para a gente aqui na Terra. A tradição do discipulado, do acompanhamento, ombro a ombro, sentado lado a lado, e de ensino, de formação de Jesus nas outras pessoas. E basicamente o que Jesus deixa pra gente é sobre relacionamento. Perdão, gente. Quando a gente entra nesse caminho com Deus, eu acredito que nós aprendemos a servir as pessoas com muito amor. Aprendemos a servir as pessoas então sem peso, sem questionar. Nós fazemos o que fazemos, então, porque amamos a Deus. E também porque amamos as pessoas. Queremos trilhar esse caminho, essa estrada no deserto, até a glória de Deus, com outros irmãos dos nossos lados também. E esse processo que o eunuco viveu, com certeza, foi um processo de muita alegria, de muita felicidade, sabe? Filipe decide, então, estar com ele e, por fim,
o que vemos é o ensino e o batismo do eunuco. E para concluir, gente, a nossa aulinha de hoje, eu trouxe uma frase que eu achei incrível de uma pregação que eu tinha assistido, que diz o seguinte: quando eu entro nos caminhos de Jesus, Ele vai mudando, então, os pesos da minha vida. Ou seja, quando eu entro nos caminhos dele, eu me permito, então, ser conhecido por Cristo, e Ele vai mudando os pesos dos meus amores na minha vida, e eu começo a mudar, então, as minhas prioridades. Quando entramos nesse caminho, já não estamos mais vivendo para nós. O Gabriel já não está mais vivendo para festança, para carreira profissional, para seus afazeres. Nós começamos a viver, então, vidas dedicadas a Deus, dedicadas a servir as pessoas. As coisas não se tornam mais coisas a respeito da gente. As nossas vidas devem ser fundamentadas em adorar a Deus com as nossas vidas, com as nossas roupas, com o nosso trabalho, na academia, treinando, conversando com as pessoas e ajudando também pessoas a encontrarem esse caminho no deserto até a glória de Deus. E um fato é que Jesus é o divisor de águas. Quando entramos no caminho dele, todas as coisas mudam. E esse encontro com o Evangelho que o eunuco teve por meio de Filipe mudou toda essa trajetória na vida dele e com certeza na Etiópia. E eu tenho certeza também, gente, que você que está aqui hoje, tem um Filipe na sua vida. Tem uma pessoa que te ajuda, tem uma pessoa que te acompanha, que está do seu lado ali para te ouvir, para te aconselhar, para te ensinar, ou simplesmente para chorar, ou simplesmente para rir do seu lado. E o que eu posso dizer é: dê valor a essas pessoas, sabe? Eu acho que é muito especial termos essas pessoas aos nossos lados. Dê valor a ela. E se eu pudesse, então, resumir essa aula que hoje, eu resumiria em discipulado. Esse processo contínuo de estarmos lado a lado, acompanhando, ensinando e formando Jesus nas pessoas. A vida de Filipe, nesse momento, é marcado por esse discipulado, por esse processo de ensino, de muita intimidade com Deus e vontade de pregar o Evangelho para as pessoas. E para fechar, então, eu queria retomar esses 4 tópicos. Espero que tenha feito sentido para toda a igreja. 4 tópicos onde falamos sobre se relacionar com Deus, ter intimidade com Ele, obedecer e confiar em Deus. Se esforçar pelas pessoas, então, sem distinção, levando o Evangelho para todas as pessoas, desde o maior até o menor. E aprendendo também a pregar no 1 a 1, a ter essa paciência para sentar com o nosso coleguinha e ensinar, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e assim construir uma estrada até esse caminho da glória de Deus. Amém? Amém. E se existe alguém hoje no nosso meio que ainda não encontrou esse caminho, que gostaria de poder encontrar esse caminho no deserto, eu te convido a vir falar comigo, com o Leandro, com a Vânia, com as lideranças da nossa igreja, para que a gente possa também te apresentar, para que a gente possa então estudar a Bíblia com você. Eu tenho certeza que vamos ficar muito felizes em poder te apresentar esse Evangelho, estar com você, criarmos uma relação de intimidade, de confiança, de amizade e poder te ajudar nessa trajetória. E para aqueles que já possuem um Filipe nas suas vidas, eu digo, gente, continuem. Amém. Continuem amando a vida dos Filipes, das Filipas nas suas vidas. Amém? Amém. É isso, gente. Espero ter feito sentido. Vamos continuar.